Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. E professora Alessandra. Tudo bem com vocês? E o nosso parceiro, né? É verdade, o Sami, olha aí. O Costa aí fazendo presente o nosso intérprete maravilhoso. Com certeza. Então, mais uma aula de literatura, Alessandra. Vamos lá, que nós sabemos que vocês adoram a literatura. Falando ainda sobre a questão da mudança, das rupturas, né? Vamos ver o que nós temos aqui hoje? Então, de olho na tela, aula 48.1, Literatura Modernismo, parte 2. Vamos focar na prosa. Trabalharemos também o contexto histórico, as principais características, autores e obras. Como sempre, a gente traz um texto. Esse texto imagético, tudo a ver com a aula de hoje, ó, Romance de 30, ciclo regional. Por que dessa temática, né? E a imagem, né? A imagem carregada aí com as cores. Olha, observe bem essa imagem. E aí vamos tentar fazer uma ligação. A imagem, Romance de 30, ciclo regional. O Romance de 30 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil. Olha a geração, por que a geração de 30? Ó, de 1930 a 1945. Influenciados pelo movimento neorrealista, esses romances são chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas. Isso porque eles abordam aspectos de algumas regiões do país, como a seca no Nordeste, que nós já vimos em algumas obras, lembram? O Romance de 30 teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, no ano de 1928, do escritor José Américo de Almeida. Os escritores dessa geração estavam preocupados em denunciar as desigualdades e as injustiças sociais no país, sobretudo na região Nordeste. Assim, eles criaram uma literatura ficcional crítica e revolucionária, cujo tema era a vida rural agrária. Então, observem aqui a questão, mais uma vez, falando aqui sobre as desigualdades, né? E as injustiças sociais, principalmente no Nordeste. Exato. A Bagaceira, 1928, e o nosso clube de leitura falou sobre o quê? Sobre Capitães da Areia, que foi uma publicação de 1937. Jorge Amado faz parte também, né, desse período, né, literário, que é o Romance de 30. Nessa imagem, para representar esse texto, nós temos aí uma família, né, relacionada à seca, à desigualdade, e falando também da vida rural, essa parte da agricultura, da questão da colheita de café. Então, vamos que vamos, o contexto histórico aqui, uma imagem, tá certo? Vamos falar assim, vou falar Lázaro Segall, representando aqui, diz o seguinte: sem abandonar as conquistas da fase literária do modernismo, os autores da segunda fase, a chamada geração de 30, refletem em suas produções um mundo conturbado, já que se trata de um período de guerras e regime totalitários. Olha só, 1945 teve o que no Brasil, no mundo? Vão buscando aí. É aquilo que nós já havíamos comentado com vocês. Quando você fala aí do modernismo, você sempre lembra do contexto histórico, aquele momento de transformação, aquele momento de luta, aquele momento de guerra. E essa imagem, olha o que traz. É uma imagem que nos remete qual sensação? De organização, harmonia, guerra, luta, tá? Então, sempre lembrando aí desse contexto histórico que caminhava junto à literatura. Exato. Vamos embora. Olha as principais características aqui do Romance de 30, pessoal. Então, nós temos o 15, vejam, Vidas Secas, Jorge Amado, que não é novidade para os senhores, trabalhamos, né? Capitães da Areia, olha aí, Fogo Morto, e aí nós temos os autores aqui desse momento, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos,
José Lins do Rego, então Jorge Amado e todas essas produções vão estar focando com os mesmos aspectos, a questão regionalismo romântico, romance social, diversidade cultural brasileira, perspectiva, né, da questão determinada e a narrativa linear, né, que terá uma sequência. Belezinha? Tá arrumando aqui, amadinhos? Daqui a pouco, deixa eu só procurar aqui a canetinha, beleza? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre os nossos autores. Vocês já têm alguns autores lá atrás, que nós falamos numa outra situação sobre o modernismo, e agora nós vamos conhecer os principais autores da geração de 30, certo? Sempre lembrando, né? Aqui falando da prosa. Então vejam, na prosa aparece o neorrealismo, narrativas denunciadoras da realidade sociocultural do Brasil da época. Sobretudo, e aí vem novamente aqui, né? Os nordestinos fizeram sucesso junto aos leitores. O neorrealismo regionalista e social, representado por quem? Pela obra de José Américo de Almeida, o seu romance A Bagaceira, lá de 1928, é considerada um dos marcos iniciais da prosa modernista, juntamente com Macunaíma. Guardem esse nome, Macunaíma, que nós vamos falar muito sobre ele. E de quem foi Macunaíma, né? De Mário de Andrade, publicado no mesmo ano. E aí também temos Raquel de Queiroz, Armando Fontes, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, entre outros. Aí, como os outros, como Érico Veríssimo, né? Trabalham temas urbanos, como em Clarissa, e registram o início da narrativa de análise psicológica, o que nesse período ganha corpo com Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Aparece o romancista José Lins Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, no Nordeste. Em outras regiões aparece também prosadores interessados em denunciar a pobreza, né, o analfabetismo e a ignorância. Então, quando fala de literatura de engajamento, né, literatura engajada, é porque vai fazer essas denúncias para chamar atenção do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no período, o que está acontecendo no país, tá certo? Então, dentro das obras são denunciadas, né? Vai relatando, por isso que é neorrealismo, falando, contando a verdade que está realmente acontecendo, a desigualdade, né? As questões sociais, beleza? Então, vamos lá. Segundo momento modernista em prosa, olha, ele estende-se de 1930 a 1945, sendo um período rico na produção poética e também em prosa. Então vejam aqui alguns que já são do nosso convívio, né? já são bem familiares, como Capitães da Areia. O que mais que dá pra gente comentar aqui? São Bernardo, de Graciliano Ramos. Olha aí, os Ana ratos. Terra, olha só, Ana Terra, Érico Veríssimo, né? Tem os ratos, que a gente vai falar um pouquinho. O 15, de Raquel de Queiroz, né? Menino do Engenho, também. Aí temos aqui também Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Doralina, também de Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, A Bagaceira, né? Que vai falar das questões do período, né? Do cangaço. José Américo de Almeida, A Bagaceira. O romance procura confrontar em termos da condição humana e de contrastes sociais o homem do sertão e o homem do brejo, região dos engenhos de cana-de-açúcar. O título desse romance, pessoal, vem do local em que se juntavam no engenho os bagaços da cana. Então, tenta imaginar aí, né? Metaforicamente também pode remeter ao povo miserável que se juntava naquele local. Então, toda vez, quando você vê que José Américo de Almeida,
olha o que ele traz na bagagem, olha o contexto que ele trabalha. Sempre aquela questão do confronto social, da denúncia, do sofrimento, quem tem mais e aquele que tem menos, que é simplesmente deixado à mercê da vida mesmo, né? Da sorte. Então vamos ver o que mais que nós temos aqui. E a gente trouxe para vocês, né, um fragmento, né, da obra. Ó, uma história que se repete. Olha o título. Valentim Pedreira contou uma história que tem sido reproduzida nos ciclos mortais da seca, por milhares de bocas famintas. Ninguém pergunta ao retirante de onde vem, nem para onde vai. É o homem que foge do seu destino, corre do fogo para a lama. Durante a seca, a gente também seca por dentro. Seca, fica tudo mirrado, o espírito, a coragem. O sertão se desfaz num incêndio estranho que ardia de cima para baixo. Nuvens vermelhas como chamas que voassem. Uma ironia de outro sobre o azul. Ou melhor, uma ironia de ouro sobre o azul. Durante um ano a fio, uma gota d'água que fosse não refrescava a queimadura dos campos. O que tem de acontecer tem muita força. A gente sai por esse mundão sem saber para onde vai. Quanto mais anda, menos quer chegar, porque se fica, está de muda e tem pena de ficar. E enquanto anda, pensa que vai voltar. Olha aí o fragmento, né? Então dá para a gente fazer uma interpretação mais ou menos o local, né? Fala muito da questão do sertão. E aí quando nós falamos do sertão, já vem aquela ideia: sofrimento, seca, busca, luta, muita perda, desigualdade, né? Sempre focando na questão social. Exato. Graciliano Ramos, né, de 1892 a 1953. Vidas Secas. Olha, o que está dentro do Vidas Secas, né? O que vai, quais são os aspectos que vão se destacar? Nós temos a denúncia das injustiças sociais no Nordeste. Vocês estão observando que está focando a região que está sendo focada? Aí temos aqui a linguagem seca e objetiva, análise psicológica das personagens brutas do sertão, combate ao capitalismo e à exploração do trabalhador, né? A questão da escravidão mesmo, por exemplo, trabalha, aí às vezes saiu do seu cantinho buscando uma nova perspectiva de vida, mas às vezes não conseguia nem chegar. E quais são as outras obras de Graciliano Ramos? Nós temos aqui Caetés, de 1933, São Bernardo, 1934, Vidas Secas, 1938, Memórias do Cáceres, de 1953. Ó, uma boa dica, sempre tem questões sobre, né, as obras de Graciliano Ramos, principalmente Vidas Secas, tá? Vidas Secas aí, de Graciliano Ramos, até no vestibular, acho que já há 2 anos, né, que falava lá da baleia, o personagem Fabiano. Então, vamos lá. O romance Vidas Secas narra a relação conflitante entre o ser humano, a natureza e a sociedade, apresentando a luta e a sobrevivência do casal Fabiano e Sinhá Vitória, de seus 2 filhos, o menino mais velho e o menino mais novo, do papagaio e da cachorra baleia. Certo? Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco,
Mas, como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Então, aqui um trechinho, né, da obra, né, de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Lembra da questão de registro? Lembraram lá que aqui, ó, os filhos de Fabiano não eram registrados, foram citados, né? Lá que você podia usar, né, como argumento na sua redação. E sempre é bom, se a pessoa leu Vidas Secas, já serve como argumento para enriquecer, né, a sua dissertação. Tá certo? Vamos mais aqui, chegando para vocês, José Lins do Rego. 1901 a 1957. Menino de Engenho. As narrativas de José Lins do Rego, pessoal, são voltadas para a realidade dos engenhos de açúcar. Olha o Nordeste mais uma vez entrando, né? Narrativas memorialistas, tipos sociais característicos do Nordeste. E aí há algumas obras aqui. Menino do Engenho, de 1932, Doidinho, 1933, Banguê, 1934, Usina, 1936 e Fogo Morto, aqui de 1943. Então, vamos ler um trechinho aqui da obra, né, do fragmento do Menino de Engenho. Eu tinha uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto, quando pela manhã acordei com enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela como um louco. A gente toda que estava ali olhava para o quadro como se estivesse em um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la. Quando me pegaram pelo braço com força, chorei e fiz possível para livrar-me, mas não me deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que todos saíssem, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Então, um fragmento, né, da obra, se você ficou curioso para saber mais, tá certo? O Menino de Engenho. Vamos lá agora para Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, mais uma representante aí, 1910 a 2003. Olha lá, o 15. Exposição do drama da seca a partir de uma visão piedosa e humanitária. O estilo de Raquel, pessoal, era um estilo simples e direto. Ela também fazia reflexões sobre a condição feminina em um universo patriarca, tá? Então, as obras de Raquel 15, né? Como já foi dito lá em cima, de 1930, As Três Marias, 1939, Memorial de Maria Moura, de 1992. E olha que esse Memorial de Maria Moura já tem até uma série, um seriado. Já é né? mais recente, né? Exatamente. Bem recente. Então, vamos aqui, ó. O 15. Inaugurou uma narrativa genuinamente neorrealista, tanto na linguagem quanto na composição. Encostando-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. De que morreu essa novilha? Se não é da minha conta? Um dos homens levantou-se, com a faca escorrendo sangue, as mãos tintas de vermelho, um fartum sangrento envolvendo-o todo. De mal dos chifres, nós já achamos ela doente e vamos aproveitar modo de não dar para os urubus. Chico Bento cuspiu longe, enojado.
E vós, micês, tem coragem de comer isso? Mirrupina só de olhar. O outro explicou calmamente. Faz 2 dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Eita, que tristeza. Falando dessa questão da seca do Nordeste também. Beleza? Mas aqui um pouquinho mais outro agora, o mais conhecido de todos, né? O mais Jorge amado, né? Todo... Nosso amado Jorge Amado, que os senhores já conhecem. Olha aí, Jorge Amado, né? 1912 a 2001. Suas narrativas são voltadas para paisagens e costumes lá da Bahia. Defesa explícita do socialismo, perfis femininos, né? Ali a questão do erotismo, perfis masculinos, malandros e coronéis. Então, nós temos aqui, né? Aqui, o Jorge Amado, ele valorizou bastante para contar, né? A vida lá das pessoas, do povo lá da Bahia. Não ficava só na questão lá na cidade, não. Falava do todo, tanto da questão regional. Nesse período da plantação, né? De cacau, né? Aí nós temos aqui Jubiabá, de 1935, Capitães da Areia, de 1937, Terra do Sem Fim, 1943, Gabriela Cravo e Canela, de 1958, Dona Flor e seus 2 maridos, 1966. Então, algumas das obras de Jorge, olha só a intimidade, né? Já ficamos íntimas, né? Olha Jorge só, Amado. Virou cinema, filmes, né? Foi ao cinema. Também teve essa questão de algumas novelas. Se vocês tiverem, né, interesse, pode ir lá buscar Gabriela Cravo e Canela. Tá certo? Essa questão da sensualidade, né? Vai estar sempre presente essa questão do malandros e coronéis, era nesse período. Porque os coronéis que tinham o quê? As plantações. Quem era que iam trabalhar com ele? Né? As pessoas que não tinham o quê? Eram os empregados ali, que tinham que fazer um pouquinho ali para ter o de comer. E às vezes, mas só que tinha muito o quê? Muita exploração, né? E Dona Flor, seus 2 maridos também, Tieta, também muito conhecida também, obra de Jorge Amado. Foi importante na prosa regionalista e urbana com seus romances, né? O País do Carnaval, 1931, relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Cacau, 1933, ambientados na fazenda de cacau, relata a vida e a exploração dos trabalhadores. E aí, Capitães da Areia, 1937, que foi um romance urbano que retratou a vida de meninos abandonados em Salvador. Aqui fica mais fácil até comentar com vocês, porque nós já falamos sobre eles, né? E vocês também fizeram a leitura sobre os meninos lá abandonados, lembram? Vamos lá, continuando aqui. E tem outras aqui, né, lá no cantinho, né, para vocês... As imagens. Ficaram curiosos, vamos lá pesquisar. Agora, falando de Érico Veríssimo, ó, de 1905 a 1975, né? Então, regionalismo gaúcho. Olha só, os outros focaram lá no Nordeste. Já Érico Veríssimo falou da sua região, né? Crítica social e abordagem da angústia existencial no cenário urbano e de cidades gaúchas. Resgate épico da história do Rio Grande do Sul. Realismo fantástico com denúncia da hipocrisia e crítica política. O que vocês estão notando, amadinhos? Né? Sempre fazendo uma crítica social, né? O que está acontecendo no momento, né? Essas questões no cenário urbano.
essa geração de 30 foi uma geração assim que veio para mostrar mesmo, fazer a denúncia. Tanto que alguns, né, foram presos nesse período aí. Mas quem sou eu para comentar mais sobre isso, sobre essa questão histórica? Aí você vai em busca lá da questão do Estado Novo, né, que é um conteúdo de história que você pode tirar essa dúvida também com nossos professores de história, né? Professor Beto, professor Lorismar, tá certo? E quais são as obras, né, que de Érico Veríssimo, nesse período da geração de 30? Temos aqui Caminhos Cruzados, de 1935, O Tempo e o Vento, de 1949, 51 e 61. Vocês já leram? Tem uma série também. E tem Incidente em Antares, de 1971. Agora vamos conversar um pouquinho com eles, né, Alessandra, sobre essa questão do modernismo, né? Começando desde lá do período, lá da Semana da Arte Moderna. Exatamente. Vocês conseguiram perceber toda essa mudança, não é verdade? E aí voltamos ainda naquelas escolas lá atrás. Romantismo, realismo, parnasianismo, sempre lembrando, né, a questão, quando eu venho para cá, para essa mudança, para essa ruptura, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar a questão da minha métrica, da harmonia, do meu sentimento. Eu sou muito apaixonado, eu fico aqui, me entrego às questões do coração. Não. É sempre importante lembrar, né, Márcia? Quando nós falamos da Semana de Arte Moderna, que foi aquela semana de um grande acontecimento. Da liberdade. Exatamente. Você vem em busca do novo. Por que eu preciso copiar aquilo que é de fora se eu posso valorizar o meu, o nacional, né? Aquelas minhas questões locais. Perceberam essa mudança? É sempre interessante falar sobre isso, tá, pessoal? Chega no modernismo, nas Semanas de Arte Moderna, e aí vem os autores com a busca do novo, com a denúncia social, que outrora não acontecia. Percebem? E aí, o que nós temos para comentar o que ficou bem marcado para vocês nas Semanas de Arte Moderna. Aconteceu em que mês? Aconteceu em que local? Como foi essa mudança? Vocês conseguem fazer? Lembra que nós comentamos em algumas aulas? Façam um quadro no caderno de vocês para ver a diferença. Eu vou lá do romantismo, realismo, chego lá na Semana de Arte Moderna, chego no pré-modernismo, com os autores e as suas obras, e aí você percebe que ele vem carregado de transformações, sempre pedindo, muda, tem um povo sofrendo. E qual foi a região que foi bastante comentada? Uma pergunta aí para vocês. Qual a região que sempre vem falando da questão da seca, do sertanejo? Qual é? É essa mesmo. A turma lá da professora Tereza. Sempre focado nas aulas, sempre comentando. Essa aí, pessoal, tá? O Nordeste. Então, o homem sertanejo, como que ele era visto? E aí, de agora para frente, são mudanças, não é verdade? Quando você fala, no nosso slide anterior, nós falamos sobre Macunaíma. Então, nós pedimos assim, guarda bem esse nome aí, Macunaíma. O que vocês imaginam sobre Macunaíma? Será que é o quê? É alguém que vai aparecer? É um autor? É uma obra? Será que a gente já adianta, Márcia, para eles? Adianta um pouquinho, Vamos falar um pouquinho sobre, falar. né? Então, Mário de Andrade, ele começou a fazer uma busca há muito tempo sobre essas questões de lendas folclóricas brasileiras. Depois de estudar, o que surgiu? Surgiu nessa obra Macunaíma, que vai falar da questão da mestiçagem. Isso, tem são vários pontos que envolvem Macunaíma. Ele fala assim, é um herói sem caráter algum. Então, já anotem aí, um herói sem caráter algum. Como assim, professora? Né? Será que os brasileiros não têm caráter? Pois é. O que dá para imaginar? Um herói? Quando eu digo que João é um herói. Quando você utiliza esse termo herói, você exalta, você vê coisas positivas, correto?
Mas quando fala um herói sem nenhum caráter. Mas quando é esse herói sem nenhum caráter, não quer dizer que ele não tinha caráter. Olha aí. É porque qual seriam as suas características predominantes? A questão dessa... É a mistura mesmo, né? E bem diferente mesmo. Bem diferente, É né? como tem muita surpresa para vocês, na unidade 3, falando lá do nosso Clube do Livro, e aí nós vamos falar de Macunaíma. Então, não dá para falar muito até que vocês descubram quem foi Macunaíma. Porque, olha só, nasce de uma Índia. Olha aí. Daí já começa. Nasce de uma Índia. Ele é negro. Olha a mistura, percebe? Aí, quando fica adulto, já é o quê? Uma pessoa branca. Então, por isso que fala, sem caráter, sem características dominantes. Como assim, amada? E aí ele vem carregado de alguns detalhes também. Então, tudo isso aí para mostrar a questão da ruptura. E falando da questão, né, que sempre lá no livro fala, ai, que preguiça. A questão da malandragem, né? Não gostava de trabalho, ficava incomodando as pessoas que estavam ali trabalhando, principalmente as mulheres. Ele ficava com as brincadeiras sem graça, né? Não queria saber de nada, ficava se embalando numa rede vendo o tempo passar. É mais ou menos aí. E toda hora lá com aquele dizer dele, né? Com a fala, ai, que preguiça. Preguiça de quê, amado? Que você não fez nada e ainda continua. Então, enquanto os irmãos, né? A mãe ia trabalhar, ele, para distrair um pouquinho, ia brincar com as mulheres, com a cunhada, né? Exato. E não eram brincadeiras saudáveis, não. Ele gostava muito de gracinha, viu, gente? Adorava fazer uma gracinha. Mas aí vocês vão descobrir, quando nós formos falar sobre Macunaíma, de uma forma mais próxima, tá? Vocês vão ler a obra e aí vão descobrir todos esses detalhes que nós estamos colocando aqui, quem foi de fato Macunaíma e qual a representatividade que ele nos trouxe. Então, como a gente já falou, e vou só reforçar mais um pouquinho, lá no Capitães da Areia, vocês viram que falava também dessa questão da desigualdade, desigualdade social. As denúncias, né? As denúncias. Marcantes. Ora, várias denúncias, as pessoas estavam preocupadas, essa questão dos meninos que só viviam furtando. Só que eles furtavam para quê? Para sua própria sobrevivência, porque não tinha amparo, não tinha atenção. As pessoas que ajudavam tinham tão pouco, mas conseguiam o quê? O padre, né? Levou uma vez, porque criança é criança, ele quer atenção. Tem direito de ir à escola, tem direito de diversão. Aí levou um dia um dia num parque de diversão. Gente, ali esqueciam, né? Que não tinha mãe, que não tinha amparo, porque estavam se divertindo. Eram realmente crianças por um momento. Só Percebe? naquele momento. E uma coisa interessante, apesar de ser aquele bando, Alessandra, lá eles assaltavam fora, mas dentro, lá naquele espaço que eles dormiam, considerado a casa, que era o trapiche, não podia mexer na coisa do outro, Eles né? criavam Nos as objetos. próprias leis, né? Exatamente. As próprias regras. Se cometesse algum, né? Bom, vou falar delito? Vamos utilizar dessa maneira porque eram crianças, mas que na verdade, pessoal, eles tinham outros rótulos. Era penalizados. Eles eram penalizados, eles tinham outros rótulos. E aí quando chegam no parque, por um curto momento, eles realmente se tornaram crianças. E aí você traz tudo isso para cá, para nossa realidade, e dá para a gente fazer uma reflexão. Exato. Todas as obras colocadas para vocês, desde a unidade 1, quando nós falamos lá dos sertões de Euclides da Cunha, tem uma reflexão. Vem para a unidade 2, quando chega aí Jorge Amado, falando da questão Capitães da Areia, da denúncia social, e essa denúncia você encontra lá naquele grupo de jovens, né? Vamos dizer assim, aqueles meninos, aqueles garotos, que tinham toda uma situação, cada um trazia uma marca. E aí a sociedade simplesmente fecha os olhos e deixa para lá, e a coisa vai acontecendo. Tanto que vocês, né, sobre a curiosidade que a gente trouxe, que os primeiros exemplares foram queimados, né?
porque o governo, né, da época pensava que era questão da denúncia, da política, querendo ou não, tá. E, na verdade, né? quando você denunciava, você era retalhado, né? Exatamente. Era uma forma de falar, opa, vamos calar a boca, e aí começa aquela denúncia, vamos falar, e era uma guerra. É isso aí. Então, amados, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!